é bem claro, meus irmãos, a respeito da salvação. Jesus hoje está como nosso advogado. Naquele grande dia, estará como juiz. Ele virá julgar este mundo de engano, onde as pessoas, a humanidade, não percebe, não vê, mas está escravizado pelo pecado, pelas suas transgressões. Não vê, não enxerga, como nós também não vimos e não enxergávamos. Mas Cristo abriu os nossos olhos espirituais para nós enxergar e ver essa porta. Quem quiser se salvar, tem que encontrar essa porta. Jesus é a porta que levará o homem e a mulher aos céus. Para isso precisa conhecer verdadeiramente o Evangelho. Não basta vir à igreja, estar sentado nos bancos, e vou até dizer assim, e ser batizado. Se não tiver a dimensão, a compreensão, o que é o Evangelho, o que significa. Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A pessoa precisa reconhecer que Jesus é o único Salvador. Só em Jesus há salvação. Não precisa o homem, a mulher, buscar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. A salvação está em uma pessoa, em Jesus. Ah, mas eu creio em Jesus, mas também eu creio. Invalidou toda a sua crença. Ah, mas eu tenho fé em Jesus, mas eu tenho fé em Santo. Invalidou toda a sua crença. Quer ver? Está escrito em Gálatas. Paulo, ele, aleluia, abriu uma obra em Gálatas e ali foi instituído uma igreja, como nós aqui. Então Paulo, ele foi para outros lugares, mas Paulo ouviu falar que os judeus tinham vindo a essa igreja e queria colocar na mente das pessoas crentes que eles precisavam circuncidar. Isso é uma prática do judaísmo, os judeus circuncidavam. E Paulo vai dizer dessa forma: aleluia, se vocês fizerem aceitar isso, quer dizer, isso aqui, tudo que vocês fizeram foi em vão a crença de vocês. E Paulo vai dizer: ainda que desça anjos do céu, que vier dizer e falar alguma coisa do que eu já ensinei para vocês, seja anátema, amaldiçoado. Jesus é suficiente. O Evangelho queria introduzir na mente das pessoas que precisava da circuncisão. Aleluia, que é feito no prepúcio do homem, ainda criança. Aleluia. Queria introduzir algo do judaísmo dentro da igreja. Paulo diz: não precisa, não necessita. O que vocês precisam, vocês já têm. Vocês já creram em Cristo, no Evangelho. E Paulo disse, como vou voltar a dizer para vocês, ainda que desça anjo do céu. Por que ele tem essa certeza? Porque quem ensinou ao apóstolo Paulo é maior do que os anjos. Jesus foi quem ensinou ao apóstolo Paulo por 3 anos no deserto da Arábia. Por revelação, ele ensinou a Jesus Cristo todo o Evangelho, o poder de Deus. Está no Evangelho. Crê em Jesus, está em uma pessoa, em Jesus Cristo. Por isso que Jesus, como nós cantamos aqui, Ele é a porta. Fora de Jesus não há salvação. Mas, irmão Val, pastor,
O que é preciso para que eu seja salvo? Crer em Jesus Cristo. Entender o que é o Evangelho. Entender que a salvação está em uma pessoa, em Jesus. Sendo assim, você crendo e você sabendo que você não vai buscar em lugar nenhum, nem uma pessoa, que a sua fé é plenamente em Jesus, você está apto a ser batizado e batizada. Glória a Deus. Por isso que é importante vocês congregar, estar ouvindo o Evangelho. Nesta noite a irmã Luciene será batizada, já congrega há mais de 7 anos. Aleluia. Ela nesta noite, aleluia, dará uma demonstração pública. Batismo é isso. Ela creu em Jesus Cristo. Já fiz umas perguntas para ela. É necessário, ela sabe, que só a salvação em Jesus. Batismo é uma demonstração pública para que a igreja veja. Depois do batismo, ela, como outras pessoas que já se batizaram, é introduzido ao corpo da igreja, a comunhão da igreja. Ela passará a ser de uma visita, de um visitante, um testemunhado. Aí sim, ela passará a ser uma filha de Deus. Já ouvimos aqui o irmão Robson ensinando, aleluia, as 3 etapas dentro da igreja. Aleluia, vocês já ouviram e são ensinados aqui. Filho é depois que você crê, você é batizado ou batizada, você é introduzido à comunhão da igreja. Você participará das bênçãos de Deus. Aí no mundo aí fora nós aprendemos, eu também no passado, quando não tinha conhecimento, todos nós falávamos que nós éramos filhos. A Bíblia nunca falou isso. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai dizer: filhos são aqueles que obedecem a Deus, que nasceu não da carne, nem do sangue, quer dizer, aleluia, de um homem e uma mulher, mas nasceu de Deus, da palavra. Esses são os filhos. Então, se eu não sou filho, alguém pode dizer nessa noite: o que eu sou de Deus? Você é feitura das mãos de Deus. Para você ser filho e filha, aleluia, você tem que entregar a sua vida a Deus. Entregar a vida a Deus não é abrir a boca e dizer: eu já entreguei. Você já confessou? Aleluia. Você tem ciência que você é um pecador, uma pecadora, que você necessita de Deus? Dizer que ser filho ou filha, isso é fácil, todos podem abrir a boca e dizer. Mas tem que reconhecer que é um pecador e que é uma pecadora e que necessita de um Salvador, de um Senhor. Olha a importância do Evangelho aí. Você creu em quem? Eu creio em Jesus Cristo. Você sabe que você é uma pecadora, uma mulher pecadora, um homem pecador? Eu não sabia disso. Como você é filho ou filha? Se você não sabe nem as primeiras coisas que você deve saber. Aleluia. Depois que o homem ou a mulher reconhece que é pecador ou pecadora, ele vai passar pelo processo do novo nascimento. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, ele era um príncipe em Israel. Ele foi à noite falar com Jesus. Era um príncipe, um professor, um mestre. Um homem com total conhecimento. Ele vai à noite e ele traz umas palavras interessantes. Ele vai dizer assim para Jesus: eu sei que tu és mestre, o Filho de Deus, porque fazer o que tu fazes só pode ser filho de Deus. Nicodemos, ele traz umas palavras de elogio para Jesus. Sabe o que Jesus vai dizer para Nicodemos?
vos é necessário nascer de novo. Enquanto Nicodemos está fazendo um elogio a Jesus, Jesus já vem de contrapartida dizendo: vos é necessário nascer de novo. Nicodemos era um mestre, conhecedor da lei. Nicodemos vai dizer assim: mas como eu já sou um homem velho, adiantado na idade, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, para a barriga? Aleluia. Jesus disse: ô Nicodemos, aleluia, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, vos é necessário nascer de novo. O vento assopra onde quer. Aleluia. Nós não sabemos de onde vem o vento, ele vem, mas nós sabemos que o vento causa. Aleluia. Ou não sabemos? Jesus está dizendo: o vento, aleluia, é o símbolo do Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Então ele é esclarecido a respeito da verdade. Vos é necessário nascer de novo. Mas eu tenho 50 anos, 60 anos. Vos é necessário nascer de novo. O homem, depois do Éden, aleluia, o homem, ele foi desligado, desconectado do céu. Então o homem, ele precisa nascer de novo para ir para o céu. E nesta noite, a irmã Luciene, aleluia, ela, aleluia, vai à água, ela vai dar uma demonstração pública que ela crê em Jesus Cristo, que ela nasceu de novo. O nascimento não é na água. O nascimento é quando crê, é na obra meritória de Cristo na cruz. A obra não é aqui, a obra foi na cruz. Havia uma dívida, A humanidade está em débito com Deus. Então Jesus se colocou em seu lugar, em meu lugar, pagou a dívida. Então a humanidade está em dívida com Deus. Mas quando o homem reconhece que só há salvação em Jesus Cristo, Jesus Cristo foi em nosso lugar. Embora sendo santo, aleluia, ele pagou o preço. Que preço foi esse? O preço de cruz. Ele nos deu agora o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que o batismo é necessário, é preciso. Jesus disse para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Aleluia. Como? Eu sou um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe. Olha, um homem conhecedor disso aqui, da lei. Aleluia. Ô Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, vos é necessário nascer de novo. O homem e a mulher, para nascer de novo, ele tem que entender que ele é um pecador e uma pecadora. Aleluia. Se você ser batizado sem ter esse entendimento, aleluia, sinto muito dizer para você, você não compreendeu o Evangelho. A salvação não é aqui, é na cruz. Mas isso aqui, aleluia, é necessário, precisa, porque Jesus Cristo entrou para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. João Batista disse: o Senhor, vem a mim. Eu necessito ser batizado por ti, disse João Batista. Jesus disse: para que cumpra toda a justiça, toda a escritura, aleluia, você tem essa missão, João. Você não só abriu o caminho para a minha vinda, mas você, aleluia, precisará me batizar. E não foi assim que aconteceu? João Batista batizou Jesus. Mas João pediu um sinal a Deus. Era uma multidão de gente entrando no Rio Jordão. Hoje é um pouco diferente nós aqui. Mas à época os homens, praticamente todos os homens, era cabeludo, meus irmãos.
E como saber que ele era o Filho de Deus? Deus tinha dito a João, aleluia, o meu Espírito Santo descerá sobre ele em forma corpórea de uma pomba, sobre o seu ombro. Quando João Batista vê isso, não tem dúvida nenhuma. Mas João era tão humilde, tão simples, sendo profeta enviado por Deus como um anjo. Jesus vai dizer que João Batista, ele veio como um anjo, como um profeta, para abrir os caminhos. João vai dizer, eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias. Jesus disse, mas tem que cumprir toda a Escritura. Por isso que, aleluia, se não passar pelas águas, se você tem toda a saúde, se você anda para lá e para cá, aleluia, você tem que ser batizado. Vou dar uma explicação sobre a água. Batismo não é com água, batismo é nas águas. Não é por aspersão. Aspersão é um jarro de água, um copo de água. Imersão é nas águas. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego, significa batismo, mergulhar. Por isso que tem que ser nas águas. Nós não temos um rio, também não é preciso um rio. A pessoa tem que ser batizada, mergulhada, imergida nas águas. Glória a Deus. Depois que ela é batizada, ela será introduzida ao corpo. Quem é o corpo? A igreja. Aqueles que já são membros. Aleluia. A cabeça, Cristo, dará instruções a cada membro. Como deve se comportar, como deve andar nesse mundo pecaminoso que está aí, irmão. Glória a Deus. Acredito que está bem esclarecido para quem está ouvindo aqui, quem está na live também. Vos é necessário nascer de novo. Glória a Deus. Religião não salva. A salvação está em Cristo Jesus. Aleluia.